Olá, queridos alunos do primeiro B Noite, como vão? Tudo bem? Estamos retornando aí desse período de férias, né? Umas férias bem diferentes, né? Devido a essa pandemia, né? As férias que ninguém pôde sair de casa, ninguém pôde viajar. Então ficamos apenas aguardando passar esses 30 dias aí e retornamos para as nossas aulas. Infelizmente ainda não as aulas presenciais como gostaríamos, né? Ainda tem que ser as aulas remotas, as aulas à distância, mas creio que o pior já passou, né? E que agora, ainda que seja em passos lentos, nós caminhamos para o fim dessa pandemia e, se Deus quiser, todos nós estaremos de volta à sala de aula em breve, tá? Enquanto não chega esse momento, nós continuamos com as nossas aulas online e o assunto desta vez é cultura e ideologia. O que é cultura, o que é ideologia? Você já deve ter escutado muito falar dessas duas palavras, né? Cultura e ideologia tá na moda, né? A gente escuta muito falar na mídia, né? E até uma discussão política nos últimos tempos, fala muito em ideologia. Então, o que vem a ser isso, né? Na verdade, são duas palavras fáceis de pronunciar, mas difíceis de explicar. Mas vamos tentar. Vamos começar falando de cultura. Primeiro, dizer que a sociedade não é uma coisa exclusiva do ser humano, né? Diversos animais vivem também em sociedade. Exemplo disso são as formigas, as abelhas, os cupins, mas somente a sociedade humana é capaz de produzir cultura. O que seria então cultura? Seriam os diferentes modos de viver de povos, de classes sociais e de comunidades. Cada povo, cada classe social, cada comunidade tem um modo de viver diferente, né? Você produz cultura de forma diferente. Você vai ver nós aqui cearenses, né? Se fizermos uma viagem não muito distante daqui, apenas para o nosso estado vizinho, você vai perceber que em Pernambuco, né, já existe uma cultura diferente, né? Já existe comidas diferentes, às vezes jeito de se vestir um pouco diferente do nosso, a, fa, a linguagem, né, já vai ter um pouco de diferença, já vai ter um sotaque diferente, já tem um tipo de música também diferente, né? Então, cada povo, cada lugar, cada comunidade e às vezes até classes dentro de um mesmo lugar, um mesmo país, um mesmo estado, um mesmo município, nós temos classes sociais diferentes e cada classe social diferente tem um jeito de se comportar, um jeito de se vestir, né? Um tipo de música que gosta de ouvir. Isso tudo é cultura, tá? Às vezes as diferenças culturais são gritantes. Nós aqui no Brasil, né, nós temos uma cultura e quando fazemos uma viagem a um país do Oriente Médio, né, um país asiático, nós vamos perceber uma diferença gritante entre a nossa cultura e a cultura desses países, no jeito de, além da língua que nós não compreendemos, né? Mas o jeito de se vestir, tá? A alimentação, né? Casamento,
tá? Às vezes o namoro, né? O estilo de música que gostam lá, são manifestações totalmente diferentes das que nós conhecemos aqui. E até dentro do nosso país mesmo, né? A gente vai perceber também de uma forma menor, né? Mas diferenças culturais também, né? Olha, aqui do Ceará para o Rio Grande do Sul, né? Há inúmeras diferenças no modo de falar, no modo de se alimentar, nas danças, tá? Assim como também, comparando o estado do Ceará com o estado do Amazonas, nós vamos ter uma cultura totalmente diferente. Não totalmente diferente, porque falamos a mesma língua, né? Fazemos parte de uma mesma nação, porém nós vamos perceber já várias diferenças culturais. E dentro do nosso município mesmo, nós vamos ter comunidades, né, que já tem algumas manifestações diferentes de outras. De um bairro para o outro a gente já pode perceber algumas coisas mínimas, né, mas algumas coisas, alguns costumes diferentes, né? Assim como também dentro numa mesma sociedade, mas em classes sociais diferentes, nós também vamos perceber diferenças culturais, tá? Uma classe social mais alta vai gostar, normalmente gosta de um estilo de música diferente de quem é de uma classe social mais baixa, né? E quem vive numa periferia. Se apresentar socialmente, né? A vestimenta se apresenta de forma diferente, frequenta lugares diferentes, tá? Então, todo povo, toda classe social, né? E toda comunidade tem uma cultura, tem um jeito de viver, um jeito de se alimentar, né? Um jeito de se vestir, um estilo de música, né? Que é próprio daquele lugar, que é próprio daquela classe social. Agora, o que vem a ser ideologia? Bom, todo mundo tem uma forma, tem suas crenças, tem seus valores, suas intenções, né? Tem uma forma de enxergar o mundo, né? Tem em sua mente o que seria o mundo ideal, né? Como deveriam funcionar as coisas, né? Como deveria ser a administração de uma cidade, como deveria ser a administração do país, tá? E é normal que todo mundo tenha seu modo de enxergar a vida, né? De ver as coisas. Quando você tenta impor aos outros esse seu modo de viver, que é seu, ou que é de um grupo, né? Normalmente tem muitas pessoas que pensam como você também, então formam um grupo, né? Tem um grupo social mais abastado, né? Um grupo social mais socialmente está mais alto na escala social, e esse grupo às vezes tenta impor o seu modo de ver as coisas, né? As suas crenças, os seus valores, e quando isso acontece nós dizemos que é ideologia, tá? Você impor aquilo que você tem como ideal, né? O ideal das coisas, que você, como você gostaria que fosse o mundo, como você gostaria que fosse a sociedade, como você gostaria que fosse administrado o seu município, o seu estado,
a sua nação. Isso é ideologia, né? E a sua ideologia, quando você tenta impor aos demais essa sua forma de ver, né? Vamos só dar exemplo aqui, né? Com relação à criminalidade. Há pessoas, e são muitas pessoas que pensam dessa forma, né? De que bandido bom é bandido morto, né? Na ideia dessas pessoas, né, colocavam uma bomba nos presídios e acabava com tudo logo ali, né, matava todo mundo, né, estava resolvido o problema da criminalidade. Ou então ia na favela, né, como foi dito até nas eleições para presidente agora em 2018, e mandava metralhar, tá? Dava um prazo lá para os bandidos se renderem e, não acontecendo isso, mandava metralhar a favela, tá? Ou então tem aquela outra ideia, né? Isso já é de um outro grupo, né? De que não, o bandido, ele na verdade ele é um marginalizado pela sociedade, né? Ele é mais uma vítima da sociedade, essa sociedade capitalista, que exclui. Então a própria sociedade é quem cria o bandido por ser uma sociedade doentia. E o bandido é mais uma vítima. Na verdade, ele precisa mais de reeducação, de ser reinserido na sociedade, do que de punição. São duas formas de enxergar diferentes de uma mesma situação, a situação da criminalidade, tá? Então cada grupo quer impor a sua ideologia, o seu modo de pensar, o seu modo de ver, tá bom? Bom, espero que tenha ficado explicado para vocês. São duas palavras, dois conceitos até meio difícil de explicar, mas vocês vão dar uma olhada nas páginas 64, 65 do livro de Sociologia de vocês, tá? Vão poder entender melhor o que foi dito aqui, e na próxima semana nós passamos a atividade relativa a esse assunto, tá bom? Tenham todos uma semana abençoada por Deus. Um abraço a todos.